examinar as Escrituras, porque nela julga ter a salvação. E são elas que de mim testificam, amém? Poder sentar, pode ficar sentado, amém? Graças a Deus. Nessa noite, nós iremos estudar sobre 5:39. Eu quero dizer para a igreja, quando a gente vai para a escola, o que a gente leva? Livro, caderno e o que mais? Caneta, lápis, não é isso? Amém? Hoje nós estamos aprendendo. Então, toda vez que os irmãos e irmãs vêm para a igreja, no dia de estudo, sempre traga sua Bíblia, sua caneta, seu caderninho. Por quê? Porque tudo que você vai ouvir, você vai anotar. Aí você chegar em casa, você vai estar se alimentando daquilo que você recebeu. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite nós iremos estudar a respeito de que, igreja? Vamos estudar nessa noite um tema qual é muito simples, sobre o batismo nas águas. Eu poderia nessa noite perguntar, quem já foi batizado nas águas? Com certeza todo mundo dizer aqui, até na católica. Na católica, né? É verdade? Todos aqui acham que já foi batizado. Porque a gente aprendeu assim. Eu, pequenininho, minha mãe levou perante o padre lá. E o padre chegou, pegou um pouquinho de água, que diz que é benta, né? Tem os dois padrinhos, não é verdade? E ali chega perante, e aquele padre batiza a criança, a qual usa-se uma palavra que diz: eu te batizo em nome do Pai, não é isso? Do Filho e do Espírito Santo. E a gente, como é que a Cecília está hoje? Amém? O que ela quer? Então isso nós aprendemos assim, porque criança, na verdade, nós somos ensinados assim desde criança. Mas, quando nós crescemos, nós agora iremos ficarmos adultos, iremos prosseguir o nosso caminho, iremos procurar o melhor para nós. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai nos ensinar a verdade, porque a palavra é a verdade. E contra a verdade não há argumento, sempre a verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Nessa noite tem um texto em João capítulo 3, no teu evangelho, Evangelho de João, que nós vamos falar a respeito daquilo que nós estamos nesse exato momento falando. Evangelho de João capítulo 3. Aleluia. Amém. Não tenha pressa. Nós temos até de manhã para nós estudar. Glória a Deus. Amém. É bom estudar a palavra de Deus, né? Evangelho de João capítulo 3. Quem encontrou, diga: oh, glória. Glória a Deus. Amém. Aqui vai falar a história de um homem como eu, como qualquer um de vocês. Um homem adulto, um doutor, um conhecedor, um homem que conhecia, escute, a palavra de Gênesis ou Apocalipse, mas ele conhecia da forma dele. Ele conhecia da forma dele. E nesse momento aqui, ele sabe que Jesus está na aldeia, está lá perto dele. E ele sendo um homem conhecido, grande, vamos dizer, né? Um cão, um governador, não é verdade? Um senador. E ele sabe que tem um homem que está nas
províncias, na cidade, hospedado, em alguma casinha com o irmão. Um simples, que não tinha nem sequer um carro para andar. Ele andava de pé e andava. O único veículo que Jesus usou foi o jumento. Você sabia disso? Esse homem. Só que a história desse homem vinha atraindo os grandes, principalmente esse homem, esse doutor chamado Nicodemo. E por ele não se rebaixar perante a sociedade, por ele ter uma posição, ele sai de noite escondido, vai até a tenda onde está Jesus. Amém, irmãos? Ele queria saber aquilo que ele não estava martelando na sua cabeça, porque ele conhecia, ele era um doutor, ele sabia. Só que a fama e o conhecimento e aquilo que o Senhor estava fazendo e falando estava deixando ele ansioso para saber. Ele foi, a Bíblia vai dizer, no capítulo 1, versículo 1, o irmão pode ler, versículo 1 de João 3. Vamos acompanhar todos. Aqui, cadê? A irmã está aqui, a irmã. Senhora aqui, irmã. Senhora, pode ler sentada bem. Primeiro versículo, lê, bem alto. Isso. Não, irmão, não vou ler. Deixa eu ler aqui. Não, João 3. Evangelho de João 3. Ah, é o 3. Vai o irmão desse primeiro. Não, Evangelho de João 3 primeiro. É porque ela está lá no... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, né? Isso, esse é o que eu estou falando. Versículo 2. Eu vou ler, vocês acompanham, tá? Esse príncipe dos judeus, que é o que eu estou falando, este foi ter de noite com Jesus, disse-lhe, Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha o mistério aqui. Primeiro mistério, vocês nunca deveriam entender. Vendo de, como assim? O de está falando que é algo, uma matéria, algo é feito. Na verdade, o suco é feito da água, mas é água. Amém? Amém. Então aqui ele está dizendo que vindo de Deus. Por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se Deus não for com ele. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que aquele homem tão sábio, conhecedor da lei, conhecia, disse para Jesus, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar-se a entrar no ventre da sua mãe nascer? Naquele exato momento, uma palavra que Jesus falou para ele, acabou todo o conhecimento do homem, porque o homem tinha o conhecimento dele e não de Deus, mas ele era, amém, um conhecedor. Só que uma palavra de Jesus abalou a estrutura do homem. Ele, como pode? Como é que pode? Não tem como um homem ser e voltar ao ventre da sua mãe. Só que agora entra o conhecimento da palavra. Jesus está falando a respeito do Espírito. Do Espírito, não carnal. Aí ele diz aqui, Jesus responde, acompanhe na sua Bíblia. Jesus respondeu
na verdade te digo, aquele que não nascer da onde? Opa! Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Primeiro ponto, ele diz que aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. O versículo 5 ele diz agora que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Duas coisas que você precisa entender, como a palavra de Deus é mistério. Eu ver é uma coisa, agora eu entrar naquilo que estou vendo é outra coisa. Amém? Então é necessário para a igreja entrar no reino do céu, é necessário nascer de novo. Nascer de novo. E como pode? Jesus está dizendo nascer da água e do Espírito. Aleluia. Versículo 6. O que é nascido da carne é o quê? É carne. O que é nascido do Espírito? Versículo 7. Não te maravilhei de ter dito, necessário vos nascer de novo. Pronto. Amém. Então, porque agora estamos estudando, Jesus está falando sobre nascimento da água. Então já tira toda a tese de que o batismo a qual, quando a gente é criança, não é correto. Tem que nascer. Mas para eu nascer eu tenho que morrer. Se eu pegar esse camarada aqui hoje, olha para cá. Se eu colocar ele dentro do rio, se eu pegar esse copo aqui, olha para cá, botar em cima dele, ele vai ficar feliz, né? Oh, glória, tá bom, mas eu tô com calor, né? Vai ficar cantando até subir, né? Porque não tá. Mas se eu pegar ele aqui, todo, jogar dentro do rio e segurar 5 minutos, o que vai acontecer com ele? Vai morrer. Vocês estão entendendo? Jesus está falando simbolicamente. Nós estamos vivos aqui bonitos, todos é bonitão, né? Respirando, né? Tudo aí bonito, princesa, ô glória, né? Tudo. Mas pode dentro da água, deixa lá 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. A gente não respira dentro da água. Amém? É por isso que o Senhor está dizendo. Porque nós não podíamos voltar ao ventre da nossa mãe. Porque nascido é carne e prova. O que nasce uma vez já era. Mas agora entra de espiritual. Tem que simbolizar a minha morte. É necessário agora eu morrer. Não é um pouquinho de água aqui, ó. Tchu-tchu. E nem aqui. Tchu-tchu-tchu. Não. Morrer. É o que a Bíblia está dizendo. Nascer da água. Tem que simbolizar a morte. Colocar o corpo todo dentro da água. Colocar o corpo ali, enterrou. Se deixar ali, está morto. Quando sai, ele está morto, agora vive. É nessa forma que Jesus está dizendo: nascer é ser batizado nas águas. Agora vamos entrar sobre que forma? Que é o batismo nas águas. Aleluia, Jesus. Amém? Então nós temos hoje, para nós entrar no reino de Deus, é necessário nós o quê? Nascer de novo. Porque de uma vez que nós nascemos, vamos continuar sendo carne, pecador. Mas quando nós aceitamos a palavra do Senhor agora, nós temos que viver agora a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Agora vamos. No livro de João, eu estou simplesmente usando João, capítulo 8.
versículo de número 38. É muito conhecido esse texto. Evangelho de João. Quem encontrou ele? Pode não. Deixa eu botar você bem aqui para você assistir. João 8, 32. Oito. 32. É muito conhecido esse versículo. E o que mais o mundo cristão fala? João 8, 32. Acho que até a Cecília sabe qual é esse versículo. Conhecereis o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu perguntasse para vocês, que verdade é essa que a Bíblia está falando para nós conhecer? Vocês vão dizer, a palavra de Deus. Não é verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Hein, irmãos? É Jesus? É Jesus? Amém. É a palavra ou é Jesus? Jesus. É Jesus ou a palavra? Ambos são a mesma coisa. É o verbo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele diz o seguinte, no capítulo, outro versículo que vocês sempre falam, no capítulo 14 e no versículo 6. No capítulo 14, no versículo 6. O que diz? Uma hora o Senhor está usando João para dizer, conheça. Conhecer é para cada um de nós. Nós temos que lutar para conhecer, pastor. Você tem que lutar para conhecer. Lembra que eu falei? Quando vocês querem aprender, vocês vão lutar para estudar. Amém? Ah, eu quero ler, eu quero escrever, eu quero meu nome. Vai estudar. Não é verdade? Você vai aprender. Você vai conhecer. Então, o mesmo Senhor que está falando, conhecereis a verdade, é o mesmo que está falando, eu sou a verdade. Como assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos dividir esse texto em 3 etapas. O que significa que o Senhor está falando caminho? Já a igreja, abra a boca para falar. O que significa caminho? Caminho é a trajetória da vida, né? Caminho do Senhor, eu creio que sim. Verdade, é o caminho. Você tem a caneta aí? Tem a caneta aí? Quem tem a caneta aí? Deu para dentro do livro. Tem? Ah, O caminho. eu vou estar completa. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é ele que é o caminho. Empatou aí? Se não seguir a ele, você não vai ver. Pode também errar. É mais Hã? Tem 2 caminhos, certo ou errado. Você tem que ir para o caminho certo. Sei, né? Eu creio que sim. porque é verdade. Glória a Deus, amém? Caminho do Senhor. Vamos lá.
Escute, vou fazer um negócio aqui pra vocês. Não vai adivinhação aqui não. Glória a Deus. Aleluia. É porque, mas simplesmente aqui, vou dizer o nada. O nada. Nada significa nada. Vamos dar um exemplo. Uma floresta. Ou o mar. O nada. Isso aqui simplesmente é o nada. Existe o nada. Aleluia. Aleluia. Aqui, se é uma mata fechada, uma floresta fechada, onde aqui chama um monte de tiririca, espinho, carrapicho, mandacuru, tudo aqui nada, sem nenhum modo de você trafegar, é o nada. Não tem, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Amém, irmãos? Agora entra-se. Estão vendo? Escute. Olha para cá. Tem-se o quê? Um risco no meio do nada. Nós podemos traduzir isso aqui, criação. Amém? Criação. E aqui, começo, princípio. Caminho chega em algum lugar. Mas para ter o caminho tem que ter o quê? O começo. O princípio. Então aqui Jesus está dizendo que ele é o quê? O princípio. Ele é o caminho. Amém? Eu sou o princípio, o caminho. Amém, meus irmãos? Só que nesse caminho ele está falando que ele é o que? A verdade. Para ele dizer que ele é o caminho, e para poder se revelar que é a verdade, tem que ter esclarecimento, tem que ter realização. Não é verdade? Se eu digo para os irmãos, eu estou com uma caixinha, eu tenho uma caixinha atrás da minha mão que é vermelha. É, pastor, tem. Mas, para vocês provar que a caixinha é vermelha, eu tenho que mostrar. Agora o Senhor está falando que Ele é o princípio e que Ele é a verdade. O que significa a palavra verdade? Você não vai fechar o pé, neném. Amém, irmãos? Jesus está falando que Ele é o princípio, Ele é a verdade. O que significa a verdade que Ele está A falando? verdade é porque não gostamos de Ele é a verdade. Não é porque eu estou entendendo. Amém. Eu quero. Quando Ele diz. Amém. Por mais que doa, mas eu gosto da verdade. Aleluia. Alguém falou, a senhora leu agora há pouco, Joãozinho, não foi? E o obreiro falou. No princípio é o quê? Opa, no princípio é o verbo. Começo. Mas esse começo está falando que vai fazer o quê? Carne. Para quê? Para provar que Ele é o que Ele falou que Ele é. Amém? Aleluia. Para provar que Ele é o caminho. O caminho ninguém sabia, porque não nada.
Mas ele está falando que ele é o princípio. Mas esse princípio ele está falando que é verdade. Lembra? Eu só posso falar que é verdade se eu. Mostrar, né? Então ele tem que se mostrar. Naquele ser também. Amém? Ele tem que se mostrar que ele é o caminho. Que forma? Habitando entre nós. Se fazendo. Fazendo carne. Amém, irmãos? Ele é o caminho porque ele é o princípio. Mas também está dizendo que esse princípio é a própria verdade. Se fazendo carne, habitando entre nós. E vida. E vida, irmãos. Ele é o caminho, o princípio. Ele é a verdade porque ele é carne e vida. Já, meu Bruno? Responda, só está muito quietinho agora. Eu sou o caminho, princípio, verdade, carne e vida. A vida é porque não é mentira, né? Não existe, né? Que o final da estrada é a vida. O final do caminho. Já, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Quando o Senhor diz, eu sou o caminho, o princípio, começo, ele é a verdade e a vida. Só que vocês esqueceram de um ponto essencial. Ninguém vem. Quem é esse Pai? É Jesus. Já, irmão Bruno? Estou perguntando. Já, irmão Joana? Já, irmã Maria? E por que não está escrito ninguém vai? E aí, mulher? E aí, irmã? Vocês estão aí? Por que ele disse ninguém vai? Ninguém vai ao Pai se Não. Ninguém vem ao Pai. Sim, ninguém vem Aí o ao pastor está Pai. perguntando por que é que não está escrito ninguém vai. Sim, ninguém. Ele diz assim, ninguém vem. Eu não sei como Aí eu não sei, meu irmão. Precisa uma explicação para me saber. Porque ele e o pai são uma mesma Amém, irmãos? Não, mas ele diz, Pai, Filho e Espírito Santo. São três num só. É mistério. É o mistério que nós não podemos entender. Eu até agora não entendo bem. Falar a verdade. Nós estamos o quê? Examinando o quê? A palavra. Aprendendo, né, pastor? Aprendendo. Ele diz que ele é o caminho, porque ele é o princípio. Ele é a verdade porque o princípio, para mostrar que ele é o princípio, ele tinha que ser visto. Porque não pode mentir. O que ele fala tem que acontecer.
Primeiro ponto, lembra-se de João 8,32. Conhecereis. É para mim e para vocês lutar para conhecer. Glória a Deus. Para mim e para você lutar para conhecer. Aleluia. Mas aqui está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem que conhecer. Nós temos que conhecer. Aleluia. Porque se nós conhecer, nós vamos chegar. Até onde? Até aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A vida, Espera, deixa eu mudar, porque eu também quero ouvir. hoje, nós estamos todos aqui vivendo. Porque habita em nós o quê? O Espírito de vida. O Espírito de vida sobre nós. Amém? Nós temos o Espírito de vida, nós somos terra, pó. Não é verdade? Nós somos pó, barro, nós vivemos na terra. Mas para escrever, porque tem um Espírito de vida nos vidas. E esse Espírito, eu pergunto para vocês conseguem ver o Espírito? Só um vento, meu irmão, que ninguém consegue ver. Só sentir. Vocês conseguem ver Jesus hoje aqui? Não. Eu nunca vi, não. Sente, mas Mas ele está aqui. Ele está aqui. ele está, mas A gente vê nas obras, né? Hã? Nas obras, Ele na está vida aqui, das pessoas. ele está aqui por quê? Aleluia. Através da palavra, né? Porque ele é Espírito. Amém. Então, quando ele diz que ele é o caminho, princípio, verdade, matéria, vida e espírito. Amém, meus irmãos? Quando ele diz que ele é o caminho, princípio, verdade, matéria, corpo, vida e espírito. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu em quê? Espírito ou matéria? Hein, irmãos? Quando ele morreu na cruz do Calvário, foi o espírito ou foi a matéria? Matéria, a verdade, a carne. É impossível. Amém? Olha o que eu vou dizer para você aqui, entenda, quero que você entenda sem nenhuma dúvida. Eu sempre digo hoje, a minha mãe vai fazer 7 meses que ela partiu. 7 meses. Daqui 1 ano, 2 anos, tem tudo. Se a gente for lá no cemitério cavar lá, vai encontrar o quê? Os ossos. Amém? Por quê? Porque ela é mortal. Nós somos mortais. E por que quando enterraram Jesus, no 3º dia, não encontraram nem o corpo, nem os ossos? ele era santo, meu Não, irmão. ele ressuscitou. Ele é santo. Ele é feito do Espírito. Ele não é fruto do pecado, como nós somos, né? Amém, irmãos? Porque ele é o Espírito. Mas para ele mostrar que ele é o Espírito, ele tinha que revelar que ele é a verdade. Amém? Ele que essa verdade, que João 1 diz que no princípio era a palavra, que é o verbo. A palavra te tornou carne, que é a verdade. E a carne volta a ser o verbo, a palavra, que é o próprio Espírito. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O que eu quero nessa noite falar para os irmãos é que nós estamos diante de uma situação que é necessário nós saber quem nós estamos servindo. Quem é a verdade que a palavra de Deus fala? Qual é o caminho verdadeiro que a palavra de Deus fala?
A irmã falou, tem dois caminhos, tem vários caminhos, mas a Bíblia fala de dois caminhos. Amém, meus irmãos? A irmã falou que é o Pai, o Filho e o Espírito, não foi isso? Foi. Quem crê nisso, irmão? Seja sincero. Ela crê? Quem mais? Eu creio. Você crê? Amém. Eu vou perguntar. Olha como é simples. Vou fazer uma pergunta para o senhor, vocês também respondem. Se tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, então, quando o Deus Filho estava aqui na terra, quem estava no céu? Pai. O Pai. Eita, agora é verdade. E aonde estava o Espírito? No céu. No céu. Então estava o Pai e... E o Espírito no céu, para vir o Filho se encarnar Eita, na mãe. Amém. Então o Pai e o Espírito estavam no céu, não é isso? E o Filho estava... Ao ventre da pai, vinha ao ventre. Veio da na mãe. terra. E a terra. Está vendo, irmãos, como são coisas que muitas das vezes nós precisamos entender? Verdade. Nesse versículo aqui eu já mostro para a senhora. Caminho, verdade e vida. Ele está falando que alguém só vai chegar para ele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar nele se não for, não é o Pai. Tá? Ninguém vai chegar ao Pai a mão por mim, ele disse. Deixa ela ler João 14, 6. Deixa ela ler. Lê direitinho. Deixa ela ler. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém me aparece não. Ninguém vem ou vai? Vem ao Pai, se não por mim. Por que ele não disse que vai se o Pai estava lá? Nós não vamos para lá, só ele primeiro, meu irmão. Nós não vamos até o Pai se não for a ele primeiro, se não for a Jesus Não, primeiro. a Bíblia está dizendo vem. Não, o pai estava aqui. Não era lá. É, o Pai está aqui. Aí nós vem do céu, ele vem do céu a busca do Pai na terra. Aí é questão de semântica, né? E aí, meu irmão? Os irmãos têm que, amém, tem que ser sincero. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. João 14, 6 está falando que Jesus está falando que Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai para Ele a não ser por Ele. Mas como é que vamos por Ele? Porque Ele é a verdade, Ele veio nessa terra. Que forma Ele veio nessa terra? Ele veio nessa terra como Espírito, como Pai, ou com verdade. Verdade é carne. Como Filho. Carne. É por isso que lá, quando crucificaram Ele, não encontraram nada. Por quê? Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é o Espírito, Ele é o próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Lembre-se, princípio. Como assim princípio? O que diz Gênesis 1:1? Gênesis 1:1, o que diz? Primeiro livro da Bíblia. No princípio, Deus criou Deus. no princípio criou Deus, irmã Bruna. Quem era Deus? Amém. Quem era Deus? O Espírito, meu irmão. Jesus, né? Jesus. E aí, meu irmão? Quem era Deus? É bom, nós temos que conhecer. A Bíblia diz: conheça. Para conhecer, eu tenho que estudar. Eu tenho que tirar toda a minha dúvida do meu coração. Eu tenho que ter toda dúvida, eu tenho que ter convicção. Porque a salvação, você tem que ter convicção. Conhecer a palavra.
O Felipe pediu para ver Deus, Felipe, né? Vamos já chega lá. Amém? No princípio criou Deus o céu e a terra. Mas, e aí onde é que entra agora aqui? Jesus. E onde é que entra agora o Pai? A senhora disse. Está vendo como entra contradições? Amém? Não é verdade, irmãos? Aleluia. Porque, lembre-se, ele é o caminho, o princípio, verbo. No princípio ele não tinha corpo, era verbo, palavra. E como é que a palavra se manifesta? Através que ele é espírito. Espírito ninguém se vê. Ele criou por intermédio da sua palavra, verbo, mas ele pronuncia a palavra. Mas a palavra vem do próprio Espírito. Glória a Deus. Mas ele está dizendo que aquele próprio Espírito que está pronunciando a palavra vai se tornar para quê? Aleluia. Para ele mostrar que ele é a verdade. Para ele mostrar que ele é quem ele diz que ele é. Que ele é o Criador. Ele é o Criador Pai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus. Você dizer, 8:25 está certo. No princípio, eu estou trazendo tudo direitinho, mas para os irmãos, Amém. Então, a partir de hoje vocês vão começar. Mas Deus. Mas é bom, é a palavra de Deus. Jesus diz: conhecereis. A verdade dele está falando que ele é verdade. Amém? Então, no princípio criou Deus. Deus. O que é Deus na Bíblia? Todos nós sabemos que Deus é o quê? É Espírito. Né? Onde é que está escrito? João 4:24. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, quem criou o céu e a terra foi o próprio Espírito. Amém, meus irmãos? Como ele criou? Por intermédio do verbo. Eu digo assim, glória a Deus. Vocês estão o quê? Ouvindo glória a Deus. Mas que ficou esse glória a Deus? Glória a Deus! Eu peguei? Consigo pegar? Eu consigo ver? Não. Porque é verbo. É a palavra. Foi assim que foi criado o céu e a terra. Pelo poder da Palavra. Do velho. a palavra. Então agora vamos começar a juntar as coisas, para eu conhecer a verdade. Se foi criado o céu e a terra por intermédio da palavra, então ele está dizendo que a palavra vai se fazer o quê? Tá. Então aquilo que simplesmente era só o verbo agora, ele está dizendo que vai mostrar que o verbo existe. Vai provar que ele é carne. Ele provou sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Sim. Por quê? Ele habitou entre nós. Vamos navegar um pouquinho na Bíblia agora. Vamos já entrar no estudo. Glória a Deus. Vamos lá. Livro de Isaías. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. 7, verso 14. Isaías 7, verso 14.
Lê essa Bíblia aí, profeta. Quem encontrou Isaías 7,14? Amém. 7, verso 14. O que está falando? Alguém pode ler? Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem Severás. e dará a luz um filho. Chamará o seu nome. O que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Portanto, o mesmo é outro Senhor, igreja. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Vos dará um sinal. Eis que uma vez, eu pergunto para você, há alguma possibilidade de uma mulher hoje conceber se não coabitar? Mesmo a tecnologia hoje não tem. Tem que a coabitação não seja artificial. Os irmãos estão entendendo a palavra. Estou falando em criança, claramente, irmão, com certeza. Nenhuma mulher dentro da tecnologia que temos hoje. Hoje, nenhuma mulher gera o filho se não ter coabitação. Imagine lá no ano 30. Imagine lá. Ele está dizendo que o mesmo Senhor, mais que esse mesmo Senhor. E que Senhor que ele está falando? Vai dizer, eu vou passar um pouquinho, se quiser notar, vocês notam, tá, para vocês. Esse Senhor está falando em 2 Coríntios 3,17, vai dizer, ora, o Senhor é o Espírito. Então, esse mesmo Senhor que está falando a respeito de Isaías, é o mesmo Espírito que cria o céu e a terra. Amém? Esse mesmo Senhor é o próprio Espírito que está falando que uma virgem vai conceber, vai se engravidar, mas não é de um homem, é do Espírito. Amém, irmãos? Esse mesmo aqui que está falando Emanuel, que significa Deus conosco. Isso são simplesmente profecias que teriam que se cumprir tempos depois. Por que eu estou falando aqui hoje, irmãos? Claro, o tempo, pastor, com certeza o Senhor está estudando. Eu estou falando aqui de quem Jesus está falando. Jesus, capítulo 8, 32, está dizendo, conheça. Ele já está se materializado. Ele já é a verdade, está falando aqui como homem. Mas para ele falar como homem, como carne, teve aqui tudo dito por ele, na forma espírito. Amém? Ele está falando aqui que é o Emanuel, traduzido Deus conosco. O que era a palavra, o que era impossível, que ninguém via, não conseguia, agora é realidade, é a matéria. Deus conosco é a matéria, a verdade. E que sinal é esse, irmãos? Que Isaías está falando? Que uma virgem conceberia. Nascimento do Cristo. Vamos lá, Mateus capítulo 1. Vamos ver se é. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. 19 e 20.
Como é que está escrito aí, Mateus 1,19? Como José, seu esposo, era justo e não a queria difamar, e tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Olha aí, irmã. Na sua tese já vai se traduzir. Só diz que o Pai de Jesus era Deus. Você está falando o quê? O que nela está gerando é do Espírito Santo. Então, se a gente for ver, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. Isso são simplesmente simbólicos para se manifestar. É o Emanuel, irmão. Vocês estão entendendo? O Emanuel, o próprio Espírito vai se gerar no ventre de uma mulher. E quem era Maria? Maria era Espírito, era carne. Agora chegamos no objetivo. Maria era carne. Mas o Emanuel, que é o próprio Espírito, é Espírito. Amém.